Boa noite, então. Então, pessoal, gostaria de pedir para que vocês abram a Bíblia em João, capítulo 5, versículo 1 ao 8, que nós vamos ler. E o tema dessa mensagem é Jesus te pergunta. Ele te faz uma pergunta hoje. Então, lá em João, capítulo 5, do versículo 1 ao 8, diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui nessa passagem, em alguns momentos, a gente ouve, em algumas igrejas eu já ouvi, utilizar dessa passagem, principalmente depois quando fala no versículo 14, quando Jesus o encontra e fala: olha que já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E existem algumas pessoas que usam da teologia desse texto para desenvolver uma teologia da doença, que o pecado está relacionado diretamente à doença daquela pessoa. Mas se o mundo está no pecado, a morte é a consequência do pecado. Se Jesus Cristo não voltar, e se nós, caso eu não seja salvo em Cristo Jesus, eu vou vir a falecer por causa de alguma doença, alguma coisa por causa do meu pecado. Só que muitos usam essa passagem para justificar que esse homem, ele tinha alguma coisa e era por isso que ele estava doente. E isso não tem aplicação nessa passagem. O que Jesus está querendo dizer aqui é algo muito mais profundo do que uma cura física. Por isso que Jesus faz uma pergunta. Só que é interessante que quando Jesus pergunta para o coxo, ele não responde. E aqui a gente pode falar do nosso primeiro ponto da pregação. Jesus te faz uma pergunta, mas não há resposta. Por quê? Porque quando Jesus, no versículo 6, fala ao coxo: queres ser curado? No versículo 7, ele não responde. Isso é muito interessante nesse texto, porque em algumas passagens, muitos que estavam enfermos, Jesus perguntava e eles eram afirmativos, eles já diziam aquilo que eles queriam. Aqui, Jesus fez a pergunta, que no caso, aparentemente estava demonstrando aquilo que ele precisava naquele momento, e ele não respondeu. E aí, Jesus, ele, ao querer curar um paralítico, no caso este paralítico, quando ele pergunta, a resposta do paralítico são as suas desculpas. Ele era mais fraco que os outros, talvez, não consegue se aproximar do lugar em que a água se move para receber a cura. E quando é Jesus que pergunta a ele se ele quer ser curado, ele não responde nem sim, nem não. Se não houvessem essas desculpas, então quer dizer que ele estaria curado? Olha que interessante, porque quando Jesus pergunta, ele não responde. Ele não dá uma resposta nem que sim, nem que não. E aí a gente vê que isso também tem uma forma muito didática para nos ensinar o seguinte: pense na imagem desse coxo. Sem o sim e sem o não, o coxo não caminha para lugar nenhum. Se Jesus, ao perguntar: quer ser curado? Não. Então, vamos nos afastar desse local onde há o tanque de Betesda, em que você pode ser curado. Sim. Então, vamos nos aproximar, ou no caso que Jesus é muito mais poderoso que isso, afirmativamente iria curá-lo. Só que ele não fala nem sim nem não.
e isso faz com que ele não se mova, ok? E aí a gente pode se perguntar, porque no versículo 4 fala dessa água que se move e agitando, o primeiro que entra nesse tanque passa a ser curado, e ele não tinha como entrar porque ele estava enfermo. Então a culpa não era dele por ele não ser curado, a culpa era dos outros. E a água que te move, ela movimenta a tua dor ou a tua cura? Como você está diante das suas feridas, dando desculpas ou respondendo sim a Jesus, movimentando-se para o mover de Cristo? Jesus, mais uma vez, ele te faz essa pergunta: você quer ser curado? E até quando nós vamos ter fome das nossas feridas? Né? O que não faz eu não querer ser curado, mas abrir uma mágoa e não deixá-la cicatrizar? Porque não acredita que pode receber o presente da cura. Que desculpas eu preciso para ter uma ferida sempre aberta? E se ela se fechar? Talvez eu até procure por outra ferida. Não tem mais jeito. Ou você é curado, ou aceita que está dependente desta doença. Em alguns casos, porque ali, quando Jesus faz a pergunta, ele não responde. Jesus faz uma pergunta, não há resposta. E se Jesus fizesse essa pergunta hoje, né, quando oramos, muitas vezes podemos estar como esse coxo, não dando respostas a Deus sobre o que queremos. Nós pedimos, Jesus pode nos perguntar sobre algo que nós necessitamos, mas nós não respondemos, porque nós estamos carregados de algumas outras desculpas ou tantas outras coisas que me fazem permanecer naquele estado. Se nos alimentamos do passado, não existe presente, e sem presente não há futuro. Para se alimentar do seu vício, a ferida novamente se abre. Você arranca essas cascas e as engole como se fosse comida. Assim, nunca será cicatrizado e sempre ficará doente. Quem sabe o caminho agora é admitir que precisa de ajuda para ser curado dessa obsessão e desculpa de sempre se manter doente. Então, Jesus fez uma pergunta, ele não respondeu. E quando ele vai responder, ele vai, no segundo ponto da pregação, fala do retorno ao passado ou manter-se a esse estado. Porque no versículo 7 ele fala, né? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu mereço ter sido curado, mas a situação não permitiu. Por que ele não disse sim a Jesus naquela hora? Claro que depois, no contexto, você vai ver que ele não sabia quem era aquele homem que o tinha curado. E isso também se aplica muitas vezes ao nosso relacionamento com Deus. Durante os nossos momentos da vida ou do dia, Jesus está perguntando para você se você quer ser curado. Jesus está fazendo perguntas e a gente não consegue entender que é Jesus que pergunta. E isso pode se aplicar em situações na nossa vida em que a gente pode ser levado a essa reflexão para poder buscar efetivamente essa cura. Então, nesse segundo ponto, retorno ao passado ou ao seu estado, manter-se ao seu estado. O coxo, ele estava naquele estado e ele estava mantido naquela situação e ele queria resolver aquela situação. Quando Jesus pergunta, ele gostaria de resolver. E ele olha Jesus para o coxo, naquela situação, faz a pergunta de novo, mas esse homem, por que ele está tanto tempo assim? Ele, por acaso, gostaria de estar naquele estado? Ele estava há 38 anos. Quando a gente pensa, 38 anos, não sabemos quanto tempo, quantos anos ele tinha, mas provavelmente a gente pode entender que 38 anos é uma vida inteira. Né? Para muitos, a doença é necessária para se permanecer onde está. A doença, seja qual for, é a desculpa para não haver mudança. Como um desencargo de consciência, o coxo, ele vai até o tanque de Betesda, como se dissesse para si mesmo, eu estou fazendo a minha parte. Estou procurando a cura. A culpa é dos outros que entram no tanque antes de mim. A sua tentativa diária em ir ao tanque é o aparente desejo da cura. Mas quando Jesus pergunta sobre aquilo que ele tanto procura há 38 anos, não há resposta, nem sim nem não. Mais uma vez, as respostas são as desculpas.
E assim estava vivendo o coxo naquela situação. Há muitos, e eu acho muito interessante que o Pipe ele falou uma coisa muito importante para mim, que diz muito a respeito da nossa saúde mental, que terapia é algo que todos nós deveríamos fazer em algum momento da vida. Por mais que a pessoa tenha, sei lá, sua estrutura emocional e tal, né, de acordo, em ordem, mas em algum momento você vai precisar da terapia, do psicólogo, e graças a Deus por isso. Isso é muito importante. Só que aqui a gente pode também colocar que muitos podem usar métodos paliativos para dizer que estão buscando aquilo que eles dizem buscar, mas de fato não buscam, ok? Então, eu faço a minha parte, estou fazendo parte do processo da cura, quando a própria pessoa não quer necessariamente ser curada, prefere permanecer nas suas doenças. E agora vem o momento mais importante da história, a pergunta de Jesus: quer ser curado? Note que este homem não responde por ela, ao mesmo tempo que ele permanece doente, não se reconheceu como doente, ou pelo menos não era culpa dele. Se a resposta foram as desculpas, é porque ele não achava justo essa doença. Então, não se trata mais de cura, mas da injustiça que ele se vê diante daquela doença. Porque ele vai comparar com os outros. Por que aconteceu isso comigo? O que eu fiz? Né? Será que foram os meus pais? Porque ainda aqui existia essa ideia de que os pais, né, tiveram a culpa e o pecado, e isso recaiu sobre os filhos. Alguma coisa aconteceu, mas eu estou me comparando com os outros, por que eu estou nessa situação? E essa pessoa sempre estará doente ainda, para poder amenizar a si mesmo, fazendo a sua parte, como está ali no versículo, né, no versículo 7, a resposta do coxo. Então, às vezes a gente pode mentir para nós mesmos, porque não queremos de fato sermos curados. Antes da pergunta de Jesus, eu tenho uma série de coisas para que você me responda, Jesus. Porque tudo isso que está em mim não está certo. Não é assim chegar e perguntar se eu quero. Por que o Senhor me fez isso comigo, então? Era mais ou menos isso que ele queria colocar ali. Então, não foi uma resposta. Jesus fez a pergunta e hoje Jesus faz a pergunta a você. E diante dessa pergunta, não só não há resposta, como também existem estas desculpas. E no terceiro ponto, Jesus ele faz uma segunda pergunta. Porque Jesus cura esse homem. E quando esse homem é curado, a gente vai ver ali no versículo 13 e 14, né? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou naquele templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui que muitos usam a teologia, né? Já ouvi cada coisa, assim, a pessoa lá foi curada do câncer, né? Na verdade, ela fez um monte de tratamento quimioterápico e, de repente, o câncer voltou. Eu acho que aquele seu pecado, ele veio com tudo agora, né? Então, e eles usam esse tipo de teologia aqui. Mas a preocupação de Jesus era o coração desse homem. Quando Jesus ele fala, vai, né, e cuide para que não te suceda coisa pior, não se trata, eu não vejo aqui que vai se tratar de algo físico, de algo que possa piorar fisicamente, mas algo da atitude, da disposição do coração desse homem. E aí vem a segunda pergunta: e agora, o que você vai fazer com a cura? Porque agora Jesus o curou. Jesus não teve a resposta do coxo, houve ainda um retorno do passado com as desculpas, mas ainda Jesus cura. E esta ação exige agora algo novo desse homem. O que será feito com a cura? Pois o personagem de Betesda queria a cura ou as desculpas para permanecer onde estava? Não basta receber a cura, precisa ter coragem para se permanecer curado. Com a cura, não há mais desculpas para se fazer as coisas como antes. Não dá para voltar a ter atitude de quem está doente. Não é fácil ser curado depois que nos acostumamos com a doença. Há exemplos de famílias que passam por processo de cura, o falecimento de alguém doente, como foi o meu caso, né? A minha mãe faleceu esse ano, e é interessante porque quando uma pessoa, por exemplo, ela sai das drogas,
ela, graças ao Senhor, ela consegue se livrar do alcoolismo. Por que o tratamento não é só com a pessoa, mas com toda a família? Porque a família também, da mesma maneira que ela precisou aprender com a doença, ela precisa aprender com a saúde, com essa nova vida, e como agir diante dessa cura. E quem está doente pode dar desculpas a determinadas atitudes, mas quem está bem precisa agir como quem está curado e ajudar outros que precisam dessa graça. A zona de conforto não traz mudança, mas também não dá trabalho. Se a ferida for sarada, do que terei para reclamar? Quais serão as desculpas para permanecer onde estou? Jesus, ele estava passando naquela multidão, né? E aquele coxo não o percebeu. E nós, quando aceitamos a Jesus, precisamos também ter atitudes de quem agora está no processo da cura. E isso é interessante porque talvez há muitas pessoas que vão lutar a vida inteira com certas dificuldades. Isso não é um problema. O problema é você ficar prostrado. Porque quando Jesus, ele olha para esse homem, ele fala, levanta, toma o teu leito e anda. Nem que eu tenha que andar todo dia, nem que eu caia e tenha que levantar todo dia. É essa atitude que ele está querendo que eu e você tomemos. Jesus, depois de curar o coxo de Betesda, então adverte a ele não pecar mais para que não ocorra coisa pior. As ações do pecado iriam retorná-lo no estado pior que o anterior? Claro que não. Como alguém que foi curado pode voltar a ficar pior do que estava? Mas se o desejo em permanecer doente for maior, a necessidade da doença vai crescer ainda mais, pois ela é a única coisa que eu tenho para me manter nessa vida miserável. Então a pergunta está à nossa disposição, e Jesus está te fazendo essa pergunta hoje. A ideia é agora a gente sair da nossa vida miserável, eu estou falando para mim, e o coxo de Betesda muitas vezes sou eu e você. Nós precisamos ter coragem de ir além das orações superficiais, das reclamações egoístas e aceitar que precisamos da cura e não querer retornar à doença, pois o apego às nossas misérias sempre vão nos deixar ainda mais doentes, mesmo que dia a dia Jesus venha nos curar. O pedido nosso ao Senhor não é por justiça, mas por misericórdia. É misericórdia. Quem eu penso que sou para exigir algo do Senhor? Deus não nos dá ou não responde. Deus não nos dá ou não respondemos como queremos para que não ocorra algo pior, que está ligado à intenção do nosso coração. Então, essa passagem ela diz muito a maneira como nós devemos ouvir Deus e pedir a Deus. É uma maneira didática de ouvir o Senhor nos perguntar, fazer perguntas e ver como nós vamos responder a Ele. E também de entendermos como nós estamos fazendo as nossas orações, carregadas de amargura, no caso, exigências, porque eu mereço, olha como eu sou bom, e aí eu estou pedindo pela justiça do Senhor, porque eu fiz tanto pelo Senhor, ou é pela misericórdia? Então, a nossa conclusão é que Jesus, ele continua nos fazendo essa pergunta hoje. Por que Jesus perguntou ao coxo? Ele perguntou porque sabia o que estava por detrás dessa pergunta. Jesus poderia simplesmente falar abertamente sobre a necessidade daquele homem, mas o ato de perguntar fez ele se mostrar o coxo, ou melhor, se esconder por detrás daquela doença e revelar aquilo que havia nele. A pergunta de Jesus serviu para revelar quem era este homem. Há muitas interpretações desse texto, mas aqui o que Deus está querendo falar conosco é o que está por detrás das perguntas que Jesus faz a você e a mim, e o que está por detrás dos meus pedidos de oração. Há um tempo atrás, eu tinha algumas coisas para resolver com o Senhor no meu coração, e eu orava e não via a resposta do Senhor, e comecei a jejuar e buscar o Senhor nas madrugadas.
E numa madrugada, eu perguntei ao Senhor, eu fiz um pedido a Deus. E Ele me respondeu. Só que Ele me respondeu não. E por um momento, eu comecei a ter um sentimento de tanta raiva, porque eu merecia aquilo que eu estava pedindo. E aí o Senhor veio para mim e falou, por que você está com esse sentimento? Por que você está com esse sentimento? Porque sou eu que dou se eu quiser e eu sei o que é melhor para você. Então eu entendi a intenção do meu coração ao fazer aquele pedido. Deus, ao amar seus filhos, às vezes, Ele não dá aquilo que a gente quer ou até precisa, porque antes querem algo, porque Deus antes quer algo maior, a verdade por detrás dos nossos pedidos, a restauração do nosso relacionamento com Ele. Deus, nessa oração minha, revelou toda a amargura e que o meu pedido era muito mais uma constatação daquilo que eu entendia ser o meu direito. Então, precisei entender quem eu sou e como devo ser perante o Senhor. E eu continuo precisando entender. Eu vou sempre precisar relembrar de quem eu sou e vou ter que sempre respeitar a resposta do Senhor. E, de repente, você vai ter que ter coragem para perguntar ao Senhor, porque Ele vai te responder. E talvez essa resposta vai doer. E talvez essa resposta vai revelar muitas trevas que você não imaginava ter. Eu confesso que eu fiquei assustada com o sentimento de raiva que eu tive do meu Deus. Eu pedi algo e Ele disse não. Por que eu estava com aquele sentimento? Revelou o sentimento que eu tinha naquele momento de justiça própria, porque eu merecia aquilo. Então, mais uma vez, o versículo 8 diz, levanta, toma o teu leito e anda. Você hoje, se for assim, e se assim o Senhor está falando contigo, vai ler novamente esse texto de João 5, de 1 a 14, e vai perguntar ao Senhor. E vai deixar Ele te perguntar, porque esse é o tema da nossa mensagem. Jesus te faz uma pergunta. Você vai deixar Ele fazer perguntas e você vai perguntar a Ele. Você vai ter coragem de fazer alguns pedidos e coragem maior ainda de receber a resposta, que pode revelar muita coisa que está dentro do teu coração. E essas perguntas, elas podem demorar um certo tempo, ou podem ser rápidas, mas elas precisam ser feitas. Porque o Senhor, Ele quer te curar e te ensinar a dar as respostas. Ele quer te responder. Então, tem que perguntar. Pergunte ao Senhor. E, às vezes, essas perguntas, elas vão revelar outras coisas, como a gente falou aqui. Nós, ao orarmos, Deus vai nos mostrar as expectativas, revelar as expectativas do nosso coração. Quem eu sou e quais as intenções por trás dos meus pedidos. Satanás, ele não está num pé de guerra com Jesus. Eu acho muito interessante porque nas literaturas que nós temos, né, o bem luta com o mal e tal, e aí é como se Jesus, que dia cansado que eu tive hoje, né, batalhei lá com Jesus, ele está assentado no trono, Ele é soberano, Ele não precisa disso. Ele está muito além das trevas. Satanás, ele já perdeu, ele está perdendo agora e vai perder amanhã e para sempre. Então, quando você se tornou um filho de Deus, o Espírito Santo passa a habitar em você e você tem a autoridade de falar com o seu Deus. Você tem a autoridade, Ele é tão amoroso que Ele não te fulmina, assim como o Senhor não me fulminou quando eu, com tanta raiva, senti dEle, quando Ele me respondeu não a um pedido que eu achava que merecia. E esse Deus, Ele pede para você levantar, tomar o teu leito e andar, nem que seja todo dia, porque tem pessoas que recebem uma cura e às vezes é instantânea, outras vão passar a vida inteira buscando essa cura, mas elas vão se levantar. É melhor viver se arrastando, reconhecendo que precisa da misericórdia de Deus, do que em pé, achando que tem justiça própria. Eu vejo essa visão no coxo de Betesda, quando ele ficou em pé e passou a andar, e Jesus fala, cuidado para que não te aconteça coisa pior. O pior que estava por vir, talvez fosse algo do coração dele.
Mas você não precisa ficar prostrado diante desse mundo perverso e diante das tuas frustrações e das expectativas. Você pode sim, todo dia, levantar, tomar o teu leito e andar. E quem sabe, não precisar mais voltar a levantar porque você vai estar de pé. E é essa oração que você precisa fazer hoje mais uma vez. Talvez quando você for à sua casa, você vai orar e vai demorar um tempo. Talvez vai demorar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 10 anos. Mas essa oração precisa estar no teu coração e você vai ter autoridade e liberdade para que o Senhor possa te curar. Amém? E eu gostaria de orar com você, que talvez tenha no coração a expectativa de ouvir Jesus te fazer uma pergunta. Jesus, mais uma vez, hoje está te fazendo uma pergunta. E o teu coração precisa, e o meu, de um sentimento de misericórdia, não mais desculpas. Vamos deixar as desculpas para trás. Eu sei que as suas desculpas são mais que plausíveis, mais que justificáveis, mas isso não basta para o Senhor. Para o Senhor é só a misericórdia. Então, quem quiser ficar em pé para orar, assim como eu estou aqui em pé, para a gente buscar essa pergunta do Senhor. E quem sabe ouvir o que o Senhor quer falar conosco também. Jesus hoje, Ele está te fazendo uma pergunta. O que você quer ouvir do Senhor e como você vai encarar aquilo que Ele vai querer te dizer? Se você tem no coração o desejo de buscar ao Senhor mais uma vez, mas buscar intensamente e entregar a tua alma e o teu coração e as intenções dos teus pedidos, eu vou pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. Deus, eu humildemente estou aqui com os meus irmãos. Humildemente eu venho colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos na tua presença, papai. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Temos a autoridade no Senhor, porque o Senhor, na tua misericórdia, nos permite falar contigo e falar em nome de Jesus. Essa mensagem, essa palavra, Pai, aquilo que o Senhor coloca mais uma vez, queres ser curado. Deus, que eu tenha coragem de dizer sim, que o meu irmão tenha coragem de dizer sim, e não dar as desculpas. Senhor, o que está por detrás dos pedidos que está no meu coração, no coração dos meus irmãos, responde. Cura, transforma, para que nós tenhamos liberdade, porque o Senhor já nos tornou vencedores no altar, através do mundo celestial. Nós recebemos o Senhor Jesus, eu sei que eu estarei contigo eternamente. Mas como, Senhor, eu creio que o Senhor quer tratar do meu coração e do coração dos meus irmãos aqui, todos os dias, ó Pai. Como o Senhor quer nos ver em pé, com atitudes de quem está vencendo todos os dias, mesmo que caia. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ensine a levantar, tomar o nosso leito e andar, nem que seja todo dia. Nos ensine a encarar as nossas próprias misérias e entregar ao Senhor para que o Senhor nos cure. É o que nós te pedimos hoje, papai. Qual é a pergunta que o Senhor quer nos dar? Se o Senhor está nos perguntando, queres ser curado? Sim, nós queremos ser curados. Nós queremos ser curados, papai. Cura-nos, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e glória, para que o seu poder se manifeste em nós a cada dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E se existem coisas para ainda desenvolver e tratar, que esse processo de oração continue nas nossas casas, através da oração, do jejum, do clamor, mesmo que demore dias, mas como será maravilhoso esses momentos que nós teremos juntos. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.